Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por poder entrar na sua presença, e eu quero agora que o Senhor continue fluindo aqui com toda a liberdade no nosso meio. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor nos faça entender a sua vontade, que o Senhor nos faça discernir o seu caminho, compreender o seu propósito, entender a sua direção, e o Senhor nos leve para aquilo que o Senhor quer na nossa vida. Senhor, muito obrigado por cada pessoa que está aqui, ó Deus, pela recuperação da Dona Ivalda, da Dona da Cristina, de todos aqueles que estão recuperando aqui. Oramos por aqueles que estão aqui, que estão viajando, pelo Rodrigo, que está aí, Senhor, caminhando, ó Deus, pelo Brasil, ó Deus, está exposto. Nós oramos pela vida dele, oramos por cada pessoa, Senhor, em nome de Jesus, e pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja cobrindo as nossas vidas e nos livrando, Senhor, ó Deus, de todo o mal, nos livrando do pecado e nos livrando, Senhor, ó Deus, dessa enfermidade, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia, em nome de Jesus. Pai, fala conosco agora, Senhor. Fala, em nome de Jesus, fala conosco. Pela sua palavra nós sejamos, Senhor, limpos agora, em nome de Jesus. Pelo que somos movidos? A gente precisa, na semana passada o Lincoln nos levou a fazer um retrospecto, uma análise, e passa por esse caminho, nessa palavra também, da gente fazer uma análise de tudo aquilo que tem movido a nossa vida, ou pelo que nós temos sido movidos, né? O que tem nos motivado. Quando eu falo mover, é algo que nos motiva, que nos leva, que nos conduz, o que nos move a fazer as coisas, o que está nos trazendo alegria, prazer, qual é, para que nós estamos vivendo, por que nós estamos vivendo, qual é a motivação que nós temos para nós estarmos acordando cada dia pela manhã e passando os nossos dias e tendo perspectiva pela frente, né? A gente sempre tem que ser, a gente é movido por alguma coisa. Se nós não somos movidos por nada, nós morremos. Tem alguma coisa que nos motive, que nos move, né? E faz a gente acordar e ter ânimo. Não, eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar, eu preciso vencer, né? Preciso vencer na vida, preciso fazer o que eu tenho que fazer. Mas o que está nos movendo? A gente não pode viver sem algo que nos motive, que nos mova no nosso dia a dia, porque isso acaba te deprimindo, te deixando para baixo. Quando você não tem nenhuma motivação de nada, você acaba se deprimindo. Precisa ser movido, né, por algo que te motive a trabalhar, a estudar, né, a reunir, a ter comunhão, a aprender, a ter uma vida, a crescer. Algo que precisa é como um combustível para a nossa vida. O que acontece é que às vezes a gente precisa entender é que nós precisamos ter essas motivações, precisamos ser movidos por algo, mas nós precisamos vigiar também para que a gente não seja movido por algumas coisas que são totalmente fora do padrão de Deus, fora daquilo que Deus planejou para a gente, motivações errôneas e equivocadas que não são as que Deus tem para a nossa vida, que não são as coisas que Deus preparou para nós. E às vezes nós podemos ser motivados ou movidos por essas coisas sem perceber. E cada dia que passa, irmãos, eu vejo que o nosso tempo aqui é mais breve possível, mais curto possível. E por mais que a gente tenha os nossos planos e desejos aqui nessa terra, por mais que a gente tenha sonhos, e eles são totalmente legítimos, e eu gosto disso, isso também nos move, mas o nosso tempo aqui é bastante curto. Hoje, quando eu paro, eu olho assim, vejo hoje o dia dos pais, o primeiro dia dos pais que eu passo no meu pai, e eu olho para trás assim, quando eu chego na minha casa, eu digo assim: Deus, meu pai trabalhou tanto. Eu me lembro dele acordando 4 horas da manhã, indo para o SEAD, para o mercado, comprando, vendendo, e sábado e domingo trabalhava. E aí eu olho assim hoje e digo: você não passou, foi embora. Como que a vida é tão breve? E se nós vivermos motivados só por essas coisas dessa vida, nós vamos perecer, porque elas vão passar. Passa, e aí as pessoas deixam os seus bens, deixam tudo. Aí os filhos vão desfrutar, daqui a pouco os filhos também estão indo embora, e a próxima geração vem, e assim
Pode ser. E aí a gente precisa começar a observar o que realmente precisa nos motivar nessa vida. Eu sei que nós temos planos para as nossas vidas nessa terra, de conquistar, de fazer, de ganhar, de comprar, mas que são motivações passageiras, e elas não preenchem a vida de ninguém. Por isso que as pessoas às vezes sempre estão vazias porque são motivações corriqueiras, passageiras, elas passam. E quando você olha assim, você tem um plano de ter um carro, tem um plano de ter uma casa, tem um plano de ter tudo. Isso é muito bom. A gente tem plano de comprar. Quando você compra, você fala assim: beleza, comprei, cheguei, fiz, alcancei. Pronto. E aí? Daqui a pouco, se nós vivermos movidos por isso, nós vamos viver como o mundo, sempre buscando alguma coisa nova que nos motive. Quero falar um pouco sobre isso, para que a gente faça uma análise do que é realmente que tem movido o nosso coração, a nossa vida, e pelo que nós somos motivados nessa vida, para que a gente possa tirar os nossos olhos daqui, e mesmo que a gente tenha vários planos para nós, várias coisas planejadas para a nossa vida, nós possamos ter planos maiores, os planos de Deus para a nossa vida. Primeira coisa que eu quero mostrar está em Mateus capítulo 13, verso 22. Deixa a sua Bíblia aberta aí, e eu quero mostrar algo que às vezes os nossos planos, nós somos movidos por paixões, desejos e anseios. Eu vejo, irmãos, hoje, sabe como que eu olho o mundo hoje? Tanta facilidade, tanta coisa boa sendo criada, feita, e essas coisas acabam fascinando o homem, encanta o homem. As coisas materiais, elas nos encantam, elas deixam a gente fascinado. Cada dia aparece um celular novo, aparece um carro novo, aparece uma moto nova, aparece uma arquitetura nova, um jeito de fazer as coisas novo, e a gente fica encantado por isso, porque nós somos homens e vivemos por aquilo que vemos e não por aquilo que não vemos. É por isso que as coisas nos encantam tanto nessa terra, e a gente fica fascinado, porque nós vivemos pelo que vemos. E essa fascinação da vida que nos leva a enxergar as coisas, e se nós não vigiarmos, nós somos movidos por elas. Elas começam a nos mover, e nós vivemos em busca delas constantemente, naquela imaginação de que quando nós chegarmos a esse lugar, nós vamos ser mais felizes e melhores. Nós vamos sermos preenchidos, e nós vamos ser supridos daquilo que a gente precisa ser suprido. Mas aí nós nos tornamos escravos. A grande questão é essa, que a partir do momento que a gente começa a colocar essas coisas como motivação e mover a nossa vida, e elas nos mover, essas paixões, desejos e anseios, nós nos tornamos escravos delas e vivemos por elas. Eu vejo que às vezes a própria igreja, seus líderes, o próprio povo de Deus fica fascinado pelo mundo, perdendo o rumo, perdendo a direção, levando-nos a correr atrás dessas paixões, levando-nos a correr atrás dessas coisas. Irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos fazer nessa vida, é tirar os olhos daqui e não deixar ser movido pelas coisas desse mundo. Elas precisam realmente, elas têm determinado valor na nossa vida, mas nós não podemos ser movidos por elas, porque elas são paixões passageiras, desejos e anseios que às vezes nos tornam escravos. Vamos ler lá em Mateus capítulo 13, verso 22. Mateus 13, 22. Diz assim: quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera.
Ou seja, ele ouve, daqui a pouco ele cresce, e daqui a pouco a fascinação da vida, o engano das riquezas, a fascinação pelas coisas dessa vida e do mundo vai encantando, e a gente vai perdendo realmente o foco, vai perdendo a direção, vai perdendo a visão daquilo que Deus tem para nós. Muitos têm se perdido por esse caminho do encantamento com as coisas desse mundo, com as coisas dessa vida, e começando a ser movidos por elas. Nós somos movidos às vezes por ela, porque não porque eu tenho que fazer, não porque eu tenho que fazer, não porque eu tenho que comprar, não porque eu tenho que conquistar, não porque eu quero isso, não porque eu quero aquilo. E o resultado disso é que se tornam árvores infrutíferas para Deus. Eu e você nascemos para Deus, irmãos. Nós nascemos para o Senhor como árvore frutífera, mas não é árvore frutífera simplesmente para ter as coisas. É para dar o fruto dele, o fruto que está em nós, o fruto da vida dele, do Espírito dele, da graça dele que está em nós. É esse fruto que nós precisamos dar às pessoas. Mas o fato é que o mundo nos fascina, as coisas desse mundo fascinam, nos tiram o foco, e aí nós acabamos deixando de ser frutíferos para Ele, porque eu e você nascemos para dar frutos para Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. E cada semente, cada palavra, tudo aquilo que é ministrado e é ensinado, instruído e é aconselhado, tudo isso é para produzir em nós uma mudança, uma transformação, uma cura, uma libertação, para que cada vez mais eu possa produzir mais frutos para a glória dEle. Mas como eu começo a ser movido pelas fascinações, pelo mundo, pelas coisas, pelos desejos, pelos anseios, pelas vontades, por aquilo que me cerca, por aquilo que eu vejo? Aí nós gastamos a nossa vida, suamos, sofremos, deixamos de dormir, deixamos de comer, sofremos tanto por essas coisas. Aí eu volto naquilo que eu falei há pouco, agora. Daqui a pouco passa tudo, porque nós vamos embora. Nós não sabemos o dia que nós vamos embora. Isso é a coisa que mais me fascina, saber que eu posso ir embora, nem semana que vem posso não estar pregando mais aqui. Uma realidade. E aí tudo ficou. E o que eu vou levar para lá? E o que eu vou levar para a eternidade? É o que Jesus falou. Ele disse: ajude o tesouro lá. Opa! O que eu quero levar é algo para desfrutar eternamente, não só por alguns dias. Eu vou ficar sofrendo aqui porque para conquistar, para fazer coisas de alguns dias. Não. Eu quero construir essa casa nesse lugar eterno, nesse lugar onde eu vou poder desfrutar dela, sabe quantos dias? 1 bilhão de dias, 2 bilhões de dias. Ou seja, nunca mais eu vou deixar de desfrutar daquilo que eu preparei, que eu construí na eternidade. Com o fruto que eu pude dar aqui, com a semente da vida que eu pude semear nesse lugar chamado terra. E às vezes, sabe o que acontece? É que a gente não percebe que está sendo enredado numa teia de aranha que envolve constantemente, levando-nos a ser movidos por esses anseios, desejos e paixões. É muito sutil, é tudo muito sutil nessa vida, entendeu? Vai nos enredando, vai nos cercando, porque cada vez mais coisas novas, coisas vão acontecendo e a gente, não, eu quero isso novo, quero isso novo, carro novo, casa nova, celular novo, tudo novo, viagem, tá, aquela coisa toda. Estou dizendo que você não tem que ter isso, estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente não pode ser movido por isso. Isso é um detalhe na minha vida e na sua vida. É só um detalhe. Nunca pode ser prioridade na sua vida. Sabe por quê? Porque você vai sofrer muito por isso. Nós vamos sofrer, perder às vezes. Depois vai passar. Vai passar.
essas coisas maravilhosas que os nossos olhos veem, como Jesus disse para os discípulos, eles estavam maravilhados com o templo, né? Aquela coisa maravilhosa, eles falaram, vai ficar pedra sobre pedra. Não vai. Mas tem uma casa sendo construída na eternidade para nós. Tem um lugar preparado para nós. Eu não posso ser movido por isso. 1 Timóteo capítulo 6, verso 9. É um conselho de Paulo a Timóteo. Ele diz assim: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Ele está dizendo, olha, Paulo traz um outro conselho para Timóteo. Ele diz, olha Timóteo, aquele que foi chamado, aquele que foi escolhido, ele não se envolve com essas coisas da vida civil, ou seja, ele não se embaraça com essas coisas, com as coisas do mundo. Sabe por quê? Porque elas vão passar. E o que mais, irmãos? Isso sufoca a gente de uma tal maneira. O mundo te sufoca de uma tal maneira que você não consegue nem adorar a Deus, você não consegue ter tempo, você não tem força, você não tem alegria, você não tem disposição, você não tem disposição para nada. Quando você é sufocado com o trabalho, sufocado com essas coisas, movido por elas, ele vai te enredando, e você começa a ser preso, e uma hora você fala assim, nossa, eu não consigo nem parar para ouvir, nem para orar 5 minutos, eu não consigo nem ler uma página da Bíblia, eu não consigo ter comunhão com Deus. Mas sabe por quê? Porque emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, nós somos enredados aos pouquinhos, porque somos movidos por essas coisas. Eu tenho que comprar, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer, eu tenho que crescer, eu tenho que ser melhor, eu tenho que ser. O mundo está impondo isso só para... É a mesma coisa que Faraó fez com o povo. Sabe o que ele fez? Vou te dar mais trabalho, porque você precisa ficar rico, entendeu? Você precisa ganhar, você precisa ter, você precisa conquistar, você precisa estudar mais, você precisa dar... Só que eu não posso ser movido por isso. Sabe por quê? Porque aí você vai se tornar uma árvore seca, sem vida, sem a vida de Deus em você. Infrutífero, morto, quando você é movido por essas coisas. Deus nos chamou para sermos movidos pelo Espírito dele. Deus nos chamou para sermos movidos por Ele, pelo Seu poder, pela paixão e pelo desejo que Ele coloca em nossos corações. Ele nos chamou, nós fomos chamados para ser movidos por Deus, pela palavra dEle, pelo Espírito dEle, pelo conselho dEle, por Ele. É que nós precisamos viver, movidos como o vento, assim como Jesus falou com Nicodemos. Jesus abriu e falou com Nicodemos, foi bem transparente com ele: vento sopra onde quer, não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim são aqueles que nasceram do Espírito. Eles são movidos pelo Espírito, eles são conduzidos pelo Espírito, porque vivem por Ele e sabem o que Ele quer. Ah, mas então você vai deixar de trabalhar? Nunca, pelo contrário. Eu só não vou deixar o trabalho me mover. Eu só não vou deixar a minha vida, os meus anseios, as minhas paixões, os meus desejos me mover. Quem me move, quem me conduz e quem me dirige, quem me governa é o Espírito Santo. Não são as coisas desse mundo, não são os desejos, paixões, anseios, vontades, sonhos nessa vida que vão me mover. O que vai me mover é o Espírito de Deus nessa vida. Eu não vou ser movido por essas coisas. Todas elas, vou trabalhar, vou estudar, vou querer comprar, vou trocar de carro, mas não vou ser movido por elas.
elas não são a razão da minha vida. A minha razão é Deus, o Espírito, a palavra dele e a vontade dele na minha vida. Movido para fazer o que ele quer, da forma como ele quer, para nos levar onde ele quiser, falar com quem ele quiser, para salvar as pessoas, para libertar as pessoas. Não há nada tão tremendo você ser movido pelo Espírito de Deus, ir aos lugares e ser conduzido despretensiosamente e saber que você está indo ali porque Deus te levou ali para abençoar alguém, para salvar alguém, para libertar alguém, para que o fruto que está na sua vida possa abençoar a vida de alguém. Esse é o plano de Deus para nós. Movidos pela sua direção e pela sua presença em nós, para cumprir toda a obra de Deus em nossas vidas, para cumprir tudo que Deus tem para nós, irmãos. Nós, quando somos movidos pelo Espírito Santo, nós somos levados a lugares onde nós não imaginamos. Nós somos conduzidos por Deus para lugares e para pessoas e para situações que nós nunca imaginávamos. Se você se deixar ser movido pelo Espírito de Deus, ser conduzido até mesmo no seu trabalho, nas suas viagens, nos seus negócios, em tudo que você fizer, Deus vai te mover de tal forma que você vai poder abençoar e servir alguém sem saber por que você está indo ali. Daqui a pouco Deus está te mostrando por que te levou, por que te conduziu até aquele lugar. Mesmo no seu trabalho, seja movido por Ele, seja movido pelo Espírito, deixa o Espírito te conduzir. Dê a Ele a chave, a liberdade de conduzir e ser movido por Ele, pela paixão de fazer a vontade dEle, pelo desejo de ser conduzido por Ele. Em Atos capítulo 13, verso 1 a 4, a gente precisa aprender essas coisas. Atos capítulo 13, verso 1 a 4, diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tem chamado. Assim, depois de jejuar e orar, puseram-lhe as mãos e os enviaram. Ou seja, Senhor, nós estamos orando, o que o Senhor quer fazer com a minha vida? Quem que o Senhor quer enviar? Onde o Senhor quer me enviar? O que o Senhor quer fazer? Estou aqui, eu estou vivendo, estou aqui, eu quero casar, eu quero construir, eu quero comprar, mas eu estou sendo movido pelo Senhor. Onde o Senhor quer me levar? Eu estou à sua disposição. A quem o Senhor quer enviar? A mim? Então me leva para onde o Senhor quiser, Deus. Faz o que o Senhor quiser, eu estou à sua disposição. Você está disposto a fazer isso hoje com Deus? Você está disposto a fazer isso? Senhor, eu não quero ser movido mais pela minha vida, por essas coisas que têm me tirado o sono, me tirado a fome, me tirando as noites. Eu não quero ser mais viver ansioso, porque eu não sei o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, com o que vai ser. Você chegou até aqui, até hoje. Nós chegamos até aqui, e o Senhor vai cuidando de você a vida toda, mesmo que você não tivesse visto, mesmo que você não tivesse considerado. Nós precisamos deixar ser movido. Eu desafio você a deixar ser movido pelo Espírito, deixar ele dizer: Senhor, me move. Eu não quero ser movido mais por essas coisas que estão me matando por dentro, não. Tirando meu sono. Move-me pelo seu Espírito. Capítulo 16 do mesmo Atos, de 6 a 10. Diz assim. Eu acho tão legal isso aqui, irmãos. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra. Olha só, irmãos. O Espírito impedindo Paulo de pregar a palavra. Isso é ser movido pelo Espírito. Espera aí, aqui não é não, tá? Deixa eu te mostrar onde que é.
tendo sido impedido pelo Espírito. Será que Deus não quer que você pregue a palavra? Quer. Mas tem lugar que ele vai falar assim: não, vou te impedir, ali não é para você pregar. Não, é isso aqui, é ser movido. Será que Deus quer que eu faça as coisas que Ele faz? Até tem coisas, até que Deus mesmo quer que a gente faça, que em algum momento Ele vai impedir a gente de fazer. Imagina as coisas que nós queremos. Se você deixasse Deus se mover a sua vida, muita coisa da sua vida que você está fazendo ou deixando de fazer, Ele já teria te movido e falado assim: não, vem para cá, deixa eu te trazer para cá, te mostrar o caminho que eu quero para você, bem mais suave na nave. Opa, delícia. Você não vai fazer força. Você está fazendo tanta força, deixa eu te colocar no barco aqui. Você está nadando contra a correnteza, eu vou te colocar no barco para você ir, tranquilo. Você não vai ficar aí, mas sem dormir, sem comer, passando mal, com problema de estômago, problema de cabeça, problema de tudo. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o que aconteceu? De novo o Espírito os impediu. Por isso é que é ser movido. Nós estamos andando, opa, deixa eu ser movido. Então contornaram a Mísia, desceram a Troade. Tudo isso aqui é uma cidade, tá, gente? Se olhar lá no mapa lá, você vai ver Troade. Durante a noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e nos ajude. Opa! Não é nem em São Paulo, não é nem em Goiânia, não é nem em Manaus, é em Belo Horizonte, em Salvador. Aonde que é, Deus? O Senhor quer me levar? Eu quero ser movido pelo Senhor. E onde eu não tiver de entrar, e o que eu não tiver de fazer, eu quero que o Senhor me impeça. Você está disposto a fazer isso hoje? Você está disposto a falar assim: Senhor, o que não é para eu fazer, eu quero que o Senhor me fale e me impeça de fazer, porque eu quero ser movido pelo Senhor e não por mim mesmo, não pela minha cabeça, nem pelas minhas paixões e desejos. Você está disposto a fazer isso? Porque aí Deus vai fazer as coisas que Ele quer fazer na sua vida. A igreja precisa deixar de ser movida pela carne e ser movida pelo Espírito. Essa que é a verdade. É por isso que a gente sofre tanto. Eu vejo crente sofrendo. Sofrendo, eu falo: Deus. Aí você fala assim: cara, mas você não tem problema? Tem. Muitos, vários. Só que uma coisa eu sei, que dentro de mim está a palavra dele e o Espírito dele me guiando em todas as coisas. Por isso que cada dia que eu deito na cama, eu posso dizer, como o salmista fala: eu deito e logo pego no sono, porque o Senhor que me faz descansar. É a palavra dele, é o Espírito dele que me faz descansar. Sabe por quê? Porque eu sei que ele vive e que Ele vai fazer todas as coisas que Ele quiser fazer, porque estou sendo movido por Ele e pela palavra dEle. Tranquilo. Nós precisamos aprender. É um desafio para você, é um desafio para nós. Deixar de ser movido pela carne, ser movido pelo Espírito, para cumprir o chamado dela para cada um de nós. Deus tem um chamado para a sua igreja, Deus tem um chamado para nós. E esse chamado precisa ser cumprido, mas ele só vai ser cumprido de que nós formos movidos por Deus, que essa igreja for uma igreja movida por Deus, que nós deixarmos ser movidos por Ele, para onde Ele quiser, do jeito que Ele quiser, para fazer o que Ele quiser, como Ele quiser. É assim que acontece. Quando somos movidos pelo Espírito, nós pregamos, ensinamos, falamos e fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos, no tempo dEle, da forma dEle. Às vezes você está falando assim: nossa, eu tenho que ir lá pregar para fulano. Deixa que na hora certa Deus vai te mover e vai te levar. Nossa, eu preciso salvar. Ore, dependa de Deus, porque uma hora Deus vai te levar e vai fazer você chegar no lugar que você tem que chegar, vai fazer o que você tem que fazer, porque você vai ser movido por Ele e não pela sua carne. Até, irmãos, até pregar a palavra de Deus, até ensinar, nós podemos ser movidos pela nossa carne. E aí nós chegamos lá e metemos um machado na pessoa, em vez de trazer vida, mata. Não, era para salvar. Você veio com a palavra, pum, o cara ficou atordoado,
Matou. Era para vir para salvar, para amar. Porque fez na carne. Tinha que fazer no espírito. E eu te pergunto, por quem e pelo que você tem sido movido? O que está te movendo? O Espírito? Ou você tem o reino de Deus no primeiro lugar na sua vida? Esqueci. Alô? Oi. Hoje tirou de mim isso. Oi. O reino de Deus em primeiro lugar e a vontade sobre todas, sobre as nossas vidas. A vontade dele sobre tudo em nossas vidas. Se nós somos movidos pela vontade de Deus, o Espírito de Deus vai nos conduzir. O Espírito, às vezes, independente que a gente tem, nos leva a viver e fazer aquilo que a gente acha que é melhor para a nossa vida. Fazer as coisas da nossa cabeça, fazer aquilo que é por nós mesmos, fazer aquilo que é melhor. Eu costumo dizer, irmãos, que nós somos os mais privilegiados dessa terra. O povo de Deus deveria descobrir isso. Nós somos os mais privilegiados dessa terra. Nós somos os mais honrados e abençoados dessa terra, por poder saber o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer e como nós devemos fazer e quando nós devemos fazer, quando nós temos o coração, sabe o quê? Em fazer a vontade de Deus. Sabe por quê? Ele vai mostrar tudo, vai te falar tudo, vai te guiar em tudo, porque a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável para a sua vida, e nós temos esse privilégio de saber a vontade de Deus, de saber o que é melhor, quando é melhor, o que é melhor, quem é melhor, tudo que é melhor para nós temos essa honra, e nós nos valemos dela. O mundo vive procurando búzios, carta, vive procurando Mandiná, Chica Xavier, não sei quem mais, procurando todo mundo, e nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo, a palavra dele, o próprio Deus para falar com a gente e nos guiar, nos tomar pelas mãos e dizer assim: vem para cá que eu vou te levar. Nós nos valemos disso. Sabe por quê? Porque nós queremos fazer aquilo que a gente acha que é melhor para nós. A gente quer fazer o que a gente acha que é melhor para nós, e Deus está assim, puxa, olhando para nós, dizendo assim: olha o que eu tinha preparado para ele. O que eu posso fazer? Ele nem parou para me perguntar, ele nem parou para me ouvir, ele nem parou para saber o que eu tinha para ele, nem parou para perguntar o que eu tinha para ele. Essa é a realidade. Nós fazemos aquilo que nós deduzimos ser certo. Nós fomos chamados para colocar a nossa vida sob o governo de Deus. Fomos chamados para viver debaixo desse governo. É isso que é o governo de Deus. É você abrir mão da sua vontade para deixar a vontade de Deus ser cumprida na nossa vida. Eu aprendi isso a duras penas, mas foi tão tremendo. É tão tremendo quando você aprende esse nome de Deus. Agora eu estou disposto a fazer o que o Senhor quiser. Mas nós, muitas vezes, não queremos fazer o que Ele quer, e nem mesmo ouvi-lo. Vamos fazer. Melhor é assim. Todo mundo faz assim. Todo mundo não é referência para você, não. Aqui, todo mundo não é referência para você. Está dando certo para o outro, não vai dar certo para você também não, tá? Não quer dizer que vai dar certo para você não. Todo mundo faz assim e dá certo, mas para você tem um instrutor, um Senhor, um Deus que conhece tudo, sabe tudo e que vai te fazer ir para o melhor. Você não vai fazer igual o povo lá de Israel fez quando foi trazer a barca de volta, não. Sabe como eles fizeram? Vamos fazer como os filisteus fizeram. Deu certo. Eles fizeram um carroção novo, colocaram a arca e levaram para lá. Depois estava todo mundo com hemorroida. Eles esqueceram disso. Ninguém sentava.
todo mundo de pé. O que foi? Esqueceram disso. Foram fazer daquilo, sabe por quê? Porque a arca era a presença de Deus. E Davi foi e falou assim: vamos fazer um carroção, trazer ela de volta. Vai lá usar, põe a mão, pum, morre. Davi fica inconsolável. Isso, Davi, não é desse jeito que faz, não. Vou te mostrar como é que faz. Traz os levitas, coloca sobre os ombros com o varal e vocês vão trazer a presença de Deus. É assim que faz. O mundo não é referência para você, não é referência para nós, o mundo não é referência para ninguém, e as pessoas do mundo não são referência para nós, elas não são referência para você. A referência para você é o Espírito, a palavra e o próprio Deus. É Ele que sabe o que é melhor para mim e para você. Ninguém nesse mundo, no mundo, lá no mundo, é referência. O mundo não tem nenhuma referência boa. Para a igreja, para nós não tem. A nossa referência precisa ser o Senhor. Mas Ele precisa ser consultado. Às vezes nós preferimos ouvir a nossa intuição, nós preferimos ouvir o mercado. Não, o mercado está falando isso. O mercado está falando que está todo mundo ruim. Para o mercado lá fora. Mas para aqueles que estão debaixo da mão de Deus, existe um mercado de Deus para eles. Existe o Senhor que cuida deles. Então, não é a sua intuição, não é o mercado, não é o seu desejo. Você precisa ouvir a voz de Deus e ter a direção dele sobre tudo. E quando você permite Ele fazer isso, aí você vai experimentar o melhor. Esse é o reino de Deus na minha vida e na sua vida. Esse é o reino de Deus em nós. A vontade dele sendo feita da maneira como Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer. Ser movidos pela vontade dele em nossa vida e fazer disso a razão. Nós somos movidos por isso, por fazer a vontade de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Tem tanto de coisa para fazer, existem inúmeras coisas que eu devo fazer, mas o que o Senhor quer que eu faça? Me dirige. E às vezes você vai encontrar com as coisas mais inusitadas, mais diferentes, mais você pensava assim: não, nunca imaginava que ele pudesse fazer isso. E é isso que Deus está te encaminhando para fazer. Coisa que mais me alegra é saber a vontade de Deus para a minha vida. Eu falo com Deus todos os dias, falo: Deus, não tem nada melhor para mim do que saber que o Senhor está me falando, me corrigindo, me instruindo, para eu saber o seu caminho e a sua vontade para a minha vida. Corrigindo a minha rota, corrigindo o que eu estou fazendo de errado, aquilo que eu fiz da minha cabeça. Coisa mais tremenda, no princípio desse ano, a gente havia planejado para fazer um acampamento. Nós vamos fazer um acampamento esse ano, porque tem muito tempo que a gente não faz. Olha só, tem hora que a gente, vamos fazer, porque tem muito tempo que a gente não faz. Não é essa a referência, não. A referência é: Senhor, tem muito tempo que a gente não faz, mas é vontade do Senhor que a gente faz. E aí nós fomos lá, e eu aluguei o sítio que eu queria, né? Conseguimos o sítio que a gente queria, tudo direitinho, tudo do jeito que eu queria, do preço que eu queria, tudo. Aí Deus começou a falar comigo: não faz, não é para fazer. Eu tentando entender, até que eu vi claramente: não é para fazer. E agora o que nós estamos vivendo? Sabe quem é esse Deus? O Deus que já sabia da pandemia, que veio falar comigo, e eu corrigi a rota, falei assim: deixa eu sair dessa rota rápido, e saímos. Deus é muito fantástico, é muito maravilhoso. Eu falo: Deus, obrigado por o Senhor ter me corrigido. O Senhor não deixou a gente num caminho errado. E às vezes Deus está te corrigindo, já tem um tempão, está falando com você, já tem um tempão te mostrando, falando, usando um, usando o outro, levantando um, falando com o outro, te levantando, e você insiste em fazer aquilo que você está fazendo. Quero terminar lendo esse versículo, para mim, que se tornou a razão da minha vida, e eu sou movido por ele todos os dias. João capítulo 4, verso 34.
Diz assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus era movido por isso. E nós precisamos ser movidos por isso em nossa vida. A nossa comida, que é a coisa mais essencial que você tem na vida, que você agora já está com fome aí, eu sei, já não termina de falar logo, não precisa comer a feijoada. O churrasco. Você está preparando para comer agora? É isso, é essencial. O seu corpo já está pedindo já para alguma coisa, não é? Isso é essencial para a sua vida, Jesus. Essa é a minha comida, é o que é mais essencial na minha vida. Sabe o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Se você viver movido dessa maneira, você vai viver satisfeito plenamente todos os dias da sua vida. Isso é que deve te fazer, deve te satisfazer. Mais nada. Fazer a vontade de Deus, ser movido pelo Espírito. E se nós estamos num tempo de reflexão, nós precisamos parar. O que tem nos movido? O que tem te movido? Quero te perguntar. Para que você reflita sobre isso, porque nós precisamos acordar e entender como nós estamos levando a nossa vida. De que forma nós estamos levando a nossa vida? De que maneira nós estamos conduzindo a nossa vida? Para que a gente não seja levado, movido pelas paixões, pelos desejos desse mundo, por essas coisas do mundo. Para que a gente possa ser movido pelo Espírito, pelo reino dele, pela vontade dele na nossa vida, e dizer: nossa, eu estou sendo movido por isso. É isso que está me movendo todos os dias. E aí você vive cansado, sobrecarregado, exausto, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Você não tem mais prazer em nada. Justamente por quê? E tornou-se infrutífero. Porque você não está sendo movido pela vontade e nem pelo Espírito de Deus na sua vida. Deixa Deus tomar. Entrega ao Senhor. Dê a liberdade hoje de fazer isso e dizer assim: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, me perdoa, me cura nessa hora, me liberta, porque eu não quero viver mais desse jeito, não. Eu quero viver debaixo do seu governo, movido pela sua vontade e movido pelo seu Espírito. Por favor, me conduz dessa maneira. Me conduz dessa maneira, Espírito Santo. Me leva dessa forma, Espírito Santo. Eu estou me colocando aqui diante do Senhor para que o Senhor faça isso na minha vida. Nada pode te mover tanto do que o Espírito e a vontade de Deus na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé.